Olá pessoal, dando sequência ao nosso game, vamos abrir aqui a ferramenta Stencil, abrir o nosso jogo Macaco Pulador e vamos fazer uma rápida revisão do que foi feito na aula passada. Na aula anterior nós fizemos o seguinte: dentro aqui dos behavior de cena, do behavior gerenciar contador, nós criamos aqui um evento que faz basicamente o seguinte: ele coloca em tela o valor do contador, do nosso atributo contador, para que o nosso jogador, nosso player, consiga ter uma visão do tempo, né, que falta para que acabe lá o prazo para que ele conclua lá a coleta das frutas. Então está aqui o nosso contador visual. Então foi o que nós fizemos na aula passada, através desses blocos. O que falta ainda nós melhorarmos? Na verdade falta bastante coisa, mas o próximo passo, qual seria o próximo passo para estar trabalhando aí a questão visual do jogo? Nós temos no nosso jogo o número de vidas. Todo jogo tem que ter um número de vidas, onde o jogador vai morrer um número de vezes e a partir daí ele vai ter o game over, ou seja, o final do jogo, caso ele não alcance lá o resultado, considerando o número de vidas que ele tem disponível para isso. Porém, o nosso jogo atualmente, o macaco pode morrer quantas e quantas vezes, que ele vai estar sempre tendo outra oportunidade, porque ele vai renascer, ser relocado, vai ser recarregada a cena e o jogo vai ficar contínuo, nunca vai acabar. Um jogo de plataforma não é assim que funciona, você tem um número limitado de vidas. O macaco aqui ele morre quando o tempo é finalizado, ou então ele é reiniciado a cena quando ele colide, né, com um dos inimigos. Então nas duas situações nós podemos definir se ele vai perder cena ou não, perder vida ou não. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que nós vamos ter que ter é um lugar que armazena esse número de vidas, tal como fizemos com o contador. Criamos um atributo que inicia com 10, né? Então aqui, ó, dá para a gente ter uma visão dentro aqui do nosso atributo dentro do gerenciar contador. Nós temos um atributo que é o próprio contador, que é um valor na memória, que a gente chama de variável, que inicia com o valor 10 e vai sendo decrementado. O que eu tenho que fazer então? Criar um outro atributo que também vai ficar na memória e vai receber um valor, que é o número de vidas. Porém, tem uma pequena diferença agora. Veja bem, esse atributo ele pertence ao behavior gerenciar contador. Então ele é um atributo dentro de um behavior. Quando eu tenho uma nova cena sendo carregada, esse valor aqui, vamos dizer que ele esteja sendo decrementado, chegou a 0. Ou então está no valor lá 8, por exemplo. Quando uma cena é recarregada, ele volta para o default dele, que é 10. Ou seja, todo atributo que não é, ou melhor, que pertence, né, a um behavior, ele vai, quando a cena é recarregada, o valor padrão dele é estabelecido para esse atributo. Só que no caso do número de vidas, eu não posso perder esse valor. Por exemplo, eu inicio com 3 vidas, vou avançando, aí eu estou com 2 vidas. Se por um acaso a cena for recarregada, por exemplo, quando eu coletar todas as frutas, eu vou passar para um nível mais difícil, com maior grau de dificuldade. Então, quando as frutas forem coletadas, eu passo para um nível seguinte. Porém, eu estou só com 2 vidas, eu não posso voltar a ter 3 vidas novamente. Não seria coerente. Então, esse atributo, existe um outro formato, uma outra categoria de atributo chamada atributo do game. Atributo que tem um nível mais alto, ou seja, ele é do jogo inteiro. E esse atributo não é reinicializado toda vez que uma cena é carregada, ele só é inicializado quando você inicia o jogo. Aonde que eu crio esse atributo? Eu venho aqui no Settings, Atributos, e aqui eu crio um atributo de game, ou seja, um atributo com nível mais alto, que pertence ao game todo, não somente a um behavior ou uma parte do jogo, ok? O que eu faço aqui? Ó? Eu vou clicar para criar, dou um nome, no caso aqui eu vou dar o nome de vidas, porque é exatamente isso que eu quero controlar. E aqui eu crio uma categoria.
Essa categoria nada mais é do que uma forma de organizar os meus atributos de game, porque às vezes eu posso ter infinitos atributos e a coisa fica um pouco bagunçada. Então eu crio categorias para facilitar a organização. Dentro da programação não vai mudar em nada, ok? Na verdade, a categoria de atributo não é nem acessada dentro da programação. O que eu acesso é o próprio nome do atributo, certo? Então eu vou dar um nome aqui que vai servir para categorizar o meu atributo, só que não vai ser usado em momento algum dentro da programação. Eu vou dar então um nome aqui uma categoria de pontuação. Pontuação. Não uso cedilha, não uso acento, não uso nada. É um padrão que eu utilizo, que eu acho mais apropriado para a programação. Aqui eu defino o tipo dele, vai ser um tipo numérico, e coloco o valor inicial como 3, ou seja, o nosso player vai iniciar com 3 vidas. E durante todo o jogo ele vai manter as 3 vidas ou vai perder. Mas em momento algum essas vidas serão reinicializadas. Se eu chegar a 0, dá o game over e eu perco o jogo, ok? Vamos lá então, dou ok. E observem aqui, ó. Dentro da categoria pontuação eu tenho o atributo vidas. Então é esse vidas que eu vou acessar na minha programação. Vou dar ok. Então a partir de agora eu já tenho um atributo de jogo, do game, que ele é de um nível maior, onde eu consigo visualizar no game inteiro, e também ele não é reinicializado a cada carga de cena, nova cena, ok? Isso é importante entender essa diferença. Logo em seguida então, após criar o atributo de jogo, né, nós vamos usá-lo dentro da programação. Lembram que nós temos aqui dentro da nossa programação do ator, de behavior de ator, ou melhor, aqui em cima, né, behavior de ator, nós temos aqui um behavior chamado gerenciar ou gerencia colisão. Vamos abri-lo. E tem aqui o evento, né, de colisão, que é quando o nosso self, que é o nosso ator, colide com um dos elementos do grupo inimigos, a cobra ou o jacaré. Um deles, em cena, qualquer um deles. O que eu tenho que fazer aqui? Quando ele colide, o que está acontecendo? Ele dispara aqui o evento, reinicia a cena, que é quando o nosso ator ele é reposicionado lá no início da cena e a cena é recarregada. O que falta eu fazer? Eu vou ter que decrementar. Atualmente o nosso atributo de game chamado vidas tem o valor 3, que foi o que nós criamos com o valor padrão 3, número 3, do tipo número, não é isso? O que vamos ter que fazer? Fazer com que a cada colisão com o inimigo essa vida seja decrementada, ou seja, subtraída em um ponto. Aonde que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu tenho aqui um grupo de blocos somente para atributos de jogo, que é esse roxinho aqui, ó, Game Attributes. Tem o Getter, que é o que busca, e o Setter, que é o que configura. No caso aqui, o que eu quero fazer? Ó? No Getter, eu tenho aqui o próprio atributo, eu arrasto para cá, né? E o Setter, ele vai configurar, ou seja, dar novo valor a esse atributo. Atualmente ele vale 3. Então eu quero reconfigurá-lo para um outro valor, que é ele mesmo menos 1. Vamos fazer um cálculo matemático bem básico. O que eu faço então? Eu posso vir nos blocos, né, de number and text e fazer um cálculo matemático muito básico, que é o que? É uma subtração do próprio atributo menos um ponto. E esse valor aqui eu vou armazenar dentro do próprio atributo, ou seja, ele valia 3. Quando ocorrer a colisão, ele vai subtrair um ponto dele mesmo e vai reatribuir a ele. É um loop aqui dentro. Ele vai tirar um ponto e colocar o valor dentro. Colidiu, tirou um ponto e manteve o valor lá dentro. Então ele vai simplesmente criar aqui uma forma de atualização para o valor de vidas a cada colisão com o inimigo, ok? Eu vou vir aqui, coloco no nosso bloco que vai definir aqui quando ocorre a colisão, ele fica
vamos dizer assim, avaliando quando essa colisão ocorre. Quando ela ocorre, ele executa o que está aqui dentro. Para ficar legal também, para a gente poder fazer um teste, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou utilizar, lembra daquele bloco lá que imprimia na tela, que fazia o print? Pois é, nós vamos reutilizá-lo para que a gente possa imprimir no log e verificar o valor da vida sendo decrementado a cada colisão dentro, ou melhor, com um inimigo. Vamos fazer isso também para poder visualizar. Bom, para isso então o que a gente faz? A gente vem aqui no Flow, na opção Debug, já está aqui, ó, e vou imprimir alguma coisa em tela, ou melhor, em tela, mas na minha janela de log. Então eu venho aqui no Print. O que eu quero imprimir? Eu quero imprimir o valor da vida, né? Então no Getter, valor da vida. Só que para não ficar uma coisa só um número solto na tela, na nossa janela de log, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Number and Text e vou juntar duas informações. Venho aqui em texto, né? Uso esse bloco que eu consigo aqui, ó, colocar. Como ele é um número, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma conversão para texto. Lembram disso? Nós já usamos esse bloco aqui, ó. Coloco aqui ele converte o valor vidas para texto, para poder imprimir em tela. E aqui eu coloco um label, ou seja, algo para falar o que é esse número. Então, ó, valor vida, 2 pontos, 2 espaços. E é isso que eu vou imprimir na minha janela de log. E venho aqui e coloco aqui embaixo. Tem que ser embaixo por quê? Porque tem que atualizar primeiro o valor da vida. Salvo. Vou abrir aqui a minha janela de log, né? Log Viewer. Limpo ela, ok? Eu deixo aqui no canto. E agora vou dar um test game. Test game, vamos lá. Vamos aguardar a compilação. Vamos abrir novamente, que acabou fechando, né? Log Viewer. Bom, ele está imprimindo aqui, ó, também a questão da pontuação, ou melhor, do tempo, né? Isso aqui não precisa mais porque nós já colocamos o tempo em tela. O que eu vou fazer então? Eu vou, basicamente, né? O jogo está aqui aberto, ó. Como ele já está aqui, o nosso tempo sendo decrementado e aparecendo pra gente, a vida ainda não está aparecendo, então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse print aqui do log do tempo e vou deixar somente o print do número de vidas, para poder ficar mais fácil da gente poder visualizar. Tá, vou fechar aqui, fecho aqui e vou retirar esse bloco que está printando lá o tempo, que vai estar nos atrapalhando para poder visualizar o print da vida, né? Do tempo da quantidade de vidas do ator. Então vem aqui no Behavior gerenciar contador, esse bloco está aqui dentro, ó, print contador. Eu vou tirar ele, deixar ele fora aqui. Até já vou deletar porque não precisa mais dele, né? Vou remover, vou salvar, vou dar um test game novamente, vou aguardar a compilação. Então está aqui o nosso contador, já em tela. Vou abrir aqui o log view, volto aqui o jogo, né? Limpo aqui, ó, vejam bem, ó, limpo a janela. Vamos colidir com o nosso macaco. Clica aqui, né, para a janela ficar ativa, né? Colidir o macaco, ó, morreu. O macaco morreu, então colidir com o inimigo. Vamos lá, colidiu. Número de vidas 2. Por que ele não, quando o tempo acaba, ele não diminui a vida? Porque nós não programamos ainda, só programamos ele perder vida quando toca no inimigo. Então vamos lá. Tá em 2, né? Vamos colidir de novo com o inimigo. Colidiu 1. Ok? Vamos colidir de novo, vamos lá. Colidiu com o inimigo 0. Como nós não criamos um limite ainda, ou seja, aqui já deveria dar game over, né? Como nós não programamos isso ainda, não vai acontecer.
menos 1. Aqui já tem um erro de lógica, de criação do game, ok? Vamos fechar, fecha o log e vamos voltar para o nosso código, aonde nós estamos programando aqui a questão da perda de vidas dentro da estrutura de programação. Então, a partir de agora, é preciso nós criarmos uma condição para que, quando o número de vidas for igual ou menor do que 0, algo aconteça, ou seja, uma cena nova chamada Game Over vai ser carregada. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu dashboard e vou criar, né, vou criar uma nova cena. Venho aqui em cena, Create New, e vou criar uma cena chamada Game Over. Game underline over. O underline na verdade não precisa, eu uso porque eu não gosto de usar espaço, ok? Essa cena depois eu vou criar aqui algum visual e tal. Por enquanto eu só quero tê-la para poder carregá-la, para a gente fazer o teste. Fecho aqui. Então agora eu tenho no meu jogo duas cenas, a selva, que é a cena onde ocorre o jogo, e a cena Game Over, ok? E dentro do meu controle de colisão com o inimigo, eu vou criar uma lógica condicional que vai definir quando que eu vou carregar essa cena Game Over. Aonde que eu tenho esses blocos condicionais? É no Flow. Lembram disso? Eu tenho aqui no Flow, ó, Conditions, If, que nós já até usamos, e Otherwise, ou seja, caso contrário. Ou então poderia ser o seguinte, para a gente poder entender mais fácil. O if, ele vai ter uma condição que vai ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele entra. E se isso aqui vou colocar o bloco para a gente poder entender. Ó. Se essa condição aqui não for satisfeita, a gente pode colocar um segundo bloco, Otherwise, ou seja, se essa condição não for satisfeita, caso contrário, ela vai executar essa outra aqui, ok? Na prática vai ficar mais fácil de entendermos, vai ficar bem tranquilo de entender. Posso ter separado, eu vou utilizar esses dois blocos. Só que antes de utilizar, eu tenho que construir o que? O cálculo lógico. O que é esse cálculo lógico? Eu tenho que saber que valor eu tenho de vida e se esse valor chegou a 0. É isso que eu preciso fazer. Eu tenho várias formas de fazer isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Game Attributes, vou pegar no Getter, pego o valor da vida, coloco aqui, volto para o Flow e vou escolher um desses blocos de comparação para eu montar essa lógica. Por exemplo, eu poderia colocar assim, ó, pegar esse bloco aqui, ó, se vida, coloco desse lado, for menor do que 1, aqui já daria resultado, porque se a vida é menor do que 1, ela é 0. Qual que é o primeiro número menor do que 1? 0. Então aqui eu já estaria com o ator, ou melhor, com o Game Over para ser acionado, porque eu já cheguei no limite de vidas do meu ator. Coloco aqui e vou juntar outro bloco, que esse bloco de baixo, o que ele quer dizer? Ó? Se o ator, se o número de vidas chegou a 0, eu faço o que está dentro do bloco if. Caso contrário, otherwise, eu faço o que está dentro do bloco otherwise. Então, se a condição for satisfeita, ou seja, as vidas chegarem a 0, eu executo o que vai estar aqui dentro. Caso contrário, eu executo o que está aqui embaixo. Essa é a lógica da nossa construção aqui, ok? O que eu vou executar caso eu não chegue a 0? Eu vou executar o recarregamento da cena, que é o que já está sendo feito. Opa, põe aqui dentro. Mas o que eu executo caso meu número de vidas chegue a 0? Eu vou carregar a cena Game Over. Basicamente é o que eu vou fazer, certo?
Para carregar a cena Game Over, eu vou usar um bloco, obviamente de cena. E eu tenho algumas opções aqui, ó. Eu vou estar usando essa opção aqui, ó, Switch, ou seja, altere, né, mude para a cena, que cena? Choose cena, Game Over. Seleciono a cena Game Over e posso aplicar um efeito aqui, Crossfade. No caso não vou fazer, vou deixar o padrão. E defino o tempo que isso vai acontecer, no caso 1 segundo. E coloco aqui dentro. Tá montada a nossa lógica, né? Quando o nosso número de vidas chegar a 0, ele vai carregar a cena Game Over. Caso contrário, ele só vai recarregar a cena atual, que é a cena que nós estamos jogando. É uma lógica bem tranquila. Salvo e faço um teste game. Vamos lá, teste game. Vamos aguardar aqui a compilação. O que vai acontecer? O nosso ator vai morrer 3 vezes. Na próxima vez, na terceira vez que ele morrer, chega a 0. E a partir daí, mas veja bem, por enquanto ele está morrendo somente quando colide com o inimigo. Por enquanto, quando ele morre porque o tempo acabou, ele não perde vida, porque nós não programamos isso aí. Nós estamos programando a perda de vida com a colisão com o inimigo somente. Tá? E pode aqui reiniciar a cena milhões de vezes aqui que ele não vai dar Game Over, porque essa situação ainda não foi prevista na nossa programação. Bom, então vamos fazer o seguinte, para poder visualizar, vamos aqui no View, Log, deixo aqui no canto, limpo, entro novamente, a cena está aberta aqui, ó, só dar um clique que ela volta, tá? E vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o macaco morrer colidindo aqui com a nossa, com o nosso inimigo. Colidiu, vejam bem, ó, a vida agora vale 2. Vamos colidir de novo. Vamos lá, colidiu, a vida vale 1. Vamos colidir pela terceira vez, a vida vai valer 0. Vamos lá, colidiu. E o que aconteceu? Ele carregou a cena Game Over, que por enquanto está vazia, ok? Bom, então pessoal, vejam que nós estamos evoluindo bastante na questão aí de programação, usando os blocos de uma maneira bem legal, construindo aí uma lógica interessante, que eu vou revisar aqui antes de finalizar, tá? Vamos lá então, ó. O que está acontecendo? Esse evento aqui é um evento de colisão quando o nosso self, que é o macaco, colidir com qualquer ator do grupo inimigos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse atributo vidas, que é um atributo de game, e vou subtrair de 1. Então ele valia 3, valeu 2, vale 1, vale 0. Valeu 0, o que acontece? Se vidas for menor do que 1, o que é menor do que 1? O primeiro número é o 0. Eu vou simplesmente carregar uma nova cena. Switch to Game Over and Crossfade for 1 second. Ou seja, eu vou carregar a nova cena Game Over com efeito Crossfade por 1 segundo. Vai levar 1 segundo para isso acontecer. Caso contrário, ou seja, ele vale 3, eu colidi, valeu 2. Entra aqui? Não, porque essa condição não é satisfeita. Ou seja, 2 não satisfaz essa condição. Por quê? Porque o número de vida ainda é maior do que 1. Aí ele vem para cá e executa isso aqui, ou seja, recarrega a própria cena atual. E assim vai fazendo até chegar a 0. Chegou a 0, essa condição é satisfeita, ele não recarrega mais a cena atual, ele vai para uma nova cena que é Game Over. Simples assim, certo? Muito tranquilo e bem prático essa nossa lógica aqui. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Façam os estudos, façam os testes, construam essa lógica no game de vocês e até a próxima aula.